Olá! Neste vídeo, queremos mostrar como você pode criar um novo post no seu WordPress ou editar um post já existente. Mas antes, vamos lembrar a diferença de posts e páginas, que, apesar de serem semelhantes, têm funções bem diferentes. As páginas, como o próprio nome diz, tratam-se de páginas do seu site, ou seja, são as páginas estáticas e institucionais que compõem a estrutura do seu site. Normalmente a gente está falando de páginas sobre a empresa, páginas de serviço, contato, fale conosco, dentre outras. Já os posts são aqueles conteúdos que são publicados frequentemente, diariamente, semanalmente, e também são publicados com fins de informação. Ou seja, são posts, postagens de notícias, de blog ou dicas de conteúdo. Aqui, colocando o mouse em cima de post, você verá que tem algumas opções, como, por exemplo, todos os posts, que serve para você ver a lista de todos os posts criados no seu WordPress. Você pode adicionar um novo post, pegando um atalho e clicando aqui. Temos um menu de categorias e tags também, que veremos mais adiante. Então, clicando aqui em posts ou todos os posts, veremos a lista de todos os posts do nosso site. Aqui, basicamente, temos uma opção onde cada item abre esses recursos de edição, que serve para você editar o post em si. A edição rápida, que serve para você fazer edições rápidas, como o próprio nome diz, como, por exemplo, alterar o nome do post, a data de publicação, se você quiser alterar o autor desse conteúdo para outra pessoa, a categoria que ele pertence e o status de publicação, no caso aqui como publicado. Aqui em cima, você vai ver que temos a lista de todos os posts existentes já criados, 74 itens. Desses 74 itens, 72 estão publicados e 2 estão em rascunhos. Clicando aqui, você vai fazer um filtro para saber quais estão em rascunhos e quais que estão publicados. Neste caso, vamos fazer a criação de um novo post, pois isso vai facilitar bastante a compreensão da tela de edição, assim como para a edição futura de posts existentes. Para criar um novo post, basta clicar aqui em adicionar um novo post. A primeira coisa que você deve fazer é adicionar o título desse post, da sua publicação. Aqui eu vou usar como fim de exemplo o site Lorem Ipsum. Então vamos dizer que a gente queira fazer um post falando sobre Lorem Ipsum, ou melhor, o que é Lorem Ipsum. Então o nome da minha publicação vai ser o que é Lorem Ipsum. Vou colocar aqui alguns conteúdos de exemplo. Uma dica muito importante é que sempre que você copiar o conteúdo, tente copiar como um texto simples, ou seja, Paste as Plain Text, ou Ctrl+Shift+V. Isso vai fazer com que ele retire, por exemplo, a formatação dos textos de onde você copiou. Aqui podemos ver que esse texto eu acabei de colar como texto simples, e ele é diferente dessa versão de cima. Isso significa que esse texto de cima trouxe a formatação, por exemplo, do Word, como se fosse um exemplo, para cá. E isso pode não ser bom para o seu post. Então, caso você tenha feito isso, você pode selecionar o seu texto e clicar aqui em limpar formatação. Em seguida, toda a formatação como negrito, cores, etc. será removida. E daí você pode aqui fazer, por exemplo, a edição do seu post. Como, por exemplo, negritar palavras-chave. Você pode selecionar textos e colocar hiperlinks para o URL que você quiser. Você pode também clicar aqui no botão adicionar mídia para adicionar uma imagem no seu blog post. Então aqui abriu a biblioteca de mídia do nosso site, de tudo aquilo que a gente já publicou no site. Eu posso clicar aqui, por exemplo, selecionar essa imagem. Aqui nas configurações, eu tenho configurações de texto alternativo, que serve para o mecanismo de busca e acessibilidade. Eu tenho opções de alinhamento, que recomendamos você sempre deixar como nenhum. E também o tamanho, que por padrão vai trazer ou o tamanho completo, a miniatura ou o tamanho médio. Aqui eu vou usar o tamanho completo. Posso clicar em inserir no post e a minha imagem estará ali inserida. Você também pode selecionar, por exemplo, textos que servem como se fossem títulos de cabeçalho.
Para fazer isso, selecione o texto e aqui na opção parágrafo, clique em título 2. Evite colocar o título 1, pois o título 1, na verdade, já é o título da sua publicação. Então, esse aqui seria o título 1, enquanto o restante seria o título 2. E assim por diante, você pode fazer toda e qualquer criação ou edição de conteúdo do seu blog post. Feito isso, agora precisamos finalizar algumas outras configurações. Caso você não queira perder o que você está fazendo, pode clicar aqui em salvar como rascunho. Isso vai fazer com que a sua página fique em rascunho e você não perca tudo aquilo que você fez. E ao mesmo tempo, você também pode clicar em visualizar, para visualizar no site como que as alterações que você está fazendo estão ficando. Então aqui a gente já consegue ter uma prévia de tudo que a gente colocou. Como por exemplo o texto, os cabeçalhos, o negrito, o link, a imagem e assim por diante. Fechando aqui, voltando para a minha edição do post, agora é importante que eu possa, por exemplo, selecionar a categoria que ele pertence. Todo post precisa pertencer a uma categoria. Então você seleciona uma categoria desejada. Aqui eu vou colocar como dicas ou até mesmo notícias. Aqui embaixo temos a área de tags que funcionam semelhante às categorias, só que servem para você taguear esse post com outras informações que não sejam uma categoria. Então, eu poderia colocar aqui, por exemplo, Lauren Y. Isso significa que todos os posts que forem tagueados com a tag Lauren Y servirá como uma listagem para o usuário visualizar a relação de posts tagueados com essa mesma etiqueta. Aqui embaixo, por fim, você tem a opção de imagem destacada, que serve para você clicar e selecionar uma imagem de capa desse post. Eu vou pegar uma imagem diferente, como por exemplo essa aqui, e clico em definir imagem destacada. Ela basicamente servirá como uma imagem de capa que pode aparecer aqui em cima do seu post, como por exemplo essa imagem aqui. E também em uma possível listagem, caso você esteja vendo, por exemplo, uma lista de blogs, que é onde você vai listar todos os posts e essa imagem de capa será usada nesse quadrante aqui. Basicamente, esses são os principais elementos que você precisa se atentar, ou seja, o título do post, o conteúdo desse post, a categoria que ele pertence, as tags, que acabam sendo opcionais, mas não são obrigatórias, e a imagem destacada, que acabam sendo os itens mais relevantes. Por fim, você pode escolher se você quer salvar isso como rascunho, como a gente fez agora há pouco, ou se você quer publicar isso imediatamente. Caso você queira agendar a sua publicação, você pode clicar aqui em editar, em publicar imediatamente, e escolher uma data de publicação, como por exemplo, no dia 18 às 19 horas. Fazendo isso, você estará agendando a publicação do seu post para essa data e horário informados. Isso facilita bastante caso você queira criar vários posts e deixar todos eles já agendados e programados. Feito isso, basta você clicar aqui em publicar. Uma vez que o conteúdo publicado, toda e qualquer nova alteração, basta você efetuar aqui dentro da página, como por exemplo, aqui eu vou colocar um negrito e um itálico, e eu clico agora em atualizar. O botão passou a se chamar atualizar, justamente porque agora você faz uma atualização na sua página. Fazendo isso, você pode clicar aqui em visualizar alterações e uma nova aba irá abrir para você visualizar como está ficando o seu blog post. Então já podemos ver, por exemplo, as alterações feitas aqui. Por fim, retomando aqui na área de todos os posts, você pode agora editar qualquer post que você tem criado, como por exemplo o que é a Lauren Y. Caso você queira excluir um post, basta clicar em lixeira e ele automaticamente vai para uma lixeira aqui em cima. Não se preocupe, você pode clicar aqui em lixeira e restaurar esse item caso você tenha excluído ele acidentalmente. Mas caso você clique em excluir permanentemente, você não poderá mais restaurar esse conteúdo. Por fim, na área de posts, temos aqui o menu de categorias e tags. As categorias basicamente servem para você criar as categorias do seu blog, por exemplo. E esses mesmos itens estão disponíveis lá na criação dos posts, como a gente viu agora há pouco.
Então, caso você queira adicionar uma categoria nova, basta você clicar aqui e adicionar o texto que você quiser. E se você quiser, você pode adicionar aqui qual é a categoria ascendente que ele pertence, caso ela seja filha de outra categoria, ou simplesmente clicar em adicionar uma nova categoria. Fazendo isso, esse post já estará, aliás, essa categoria já estará criada aqui e, consequentemente, lá no seu post, na sua edição, você poderá já selecionar essa nova categoria e salvar no seu conteúdo.